Olá pessoal, tudo bem? É um prazer muito grande estar aqui com vocês nesse novo projeto do Coque Floripa, a semi-online, para você receber na sua casa tudo o que você receberia numa aula presencial. No conforto da sua casa, você vai dizer, professor, mas eu não aguento mais ficar em casa. Mas, no conforto da sua casa, você recebendo toda essa equipe de professores que faz tanto sucesso aqui no Coque Floripa. Então você tem o prazer de nos receber aí, nós temos o prazer de entrar em contato com você e você tem a certeza que você vai receber excelentes aulas preparadas com todo carinho, preparadas com todo cuidado, para que você consiga fazer um ótimo vestibular, aquele vestibular que você escolheu fazer no Brasil inteiro. Lógico que nós temos um foco maior aqui para Floripa, mas os nossos vestibulares de Floripa são vestibulares que são num nível extremamente alto. Se você se prepara no nosso nível, você está preparado para fazer vestibular em qualquer lugar do Brasil. Além do foco Enem que nós vamos levar, né, pessoal? Nós vamos ter um foco especial na prova do Enem e você vai ver o quanto você vai chegar bem preparado no seu vestibular e na sua prova do Enem, que provavelmente seja lá em janeiro. Então, vamos caminhar junto. Meu nome é Luiz Henrique Calegaro, conhecido como Professor Calegaro, também conhecido como Tchê Louco. Você vai ver por que esse Tchê Louco. De vez em quando saem uns gritos aí, Tchê! E estamos juntos, e vamos juntos até o final. Tudo bem? Somos uma equipe bastante grande. Dentro da Química somos 3 professores. Eu, professor Miron, professora Bárbara, 2 velhinhos e uma moça bonita, para nós podermos levar essa química, essa maravilhosa química, até o final do semestre, para você fazer um curso extremamente bem feito. Você vai sair daqui satisfeito, você vai gostar do que você vai ver. E, de novo, como eu falei para vocês, na sua casa, no conforto da sua casa. Que queira ou não, também tem as suas vantagens para quem está se preparando para o vestibular. Você está mais concentrado, você está no cantinho que você escolheu estudar. Então faça isso da melhor maneira possível para nós chegarmos lá no vestibular e aí nós arrasarmos, nós fazermos o melhor vestibular da nossa vida. Tudo bem? Começamos aqui, pessoal, mostrando para vocês um slide onde está colocado como é que você vai encontrar essa aula na sua lista de estudos, Então tá com esse nome lá, aula 1, Química, Calegaro, Dalton e Thomson, que são os 2 primeiros modelos atômicos que nós vamos ver hoje. Tudo bem? Dessa aula, pessoal, nós não temos nenhuma questão inteira na Universidade Federal de Santa Catarina, na UFSC, e também não temos nenhuma questão inteira na CAF. Vocês vão observar, se alguém for fazer a CAF, que a CAF tem um estilo de prova um pouquinho mais puxado. Ela vai pegar questões um pouquinho mais trabalhadas, um pouquinho mais difíceis. Eu considero que a prova da CAF é uma das mais difíceis do Brasil. Por isso que qualquer lugar que você esteja, não importa onde que você esteja nos assistindo, você vai estar bem preparado, porque o nosso nível de vestibular é um nível muito alto. E a CAF é um dos níveis mais altos de vestibular que nós temos. Vocês vão observar pelas questões que nós vamos desenvolver com vocês, o nível de questão que a CAF vai trazer. E temos aí, nesta primeira aula, 2 questõezinhas da UDESC, que é uma universidade estadual que nós temos aqui, gratuita, assim como a UFSC, que você também pode prestar o vestibular. E aí nós temos 2 questões desses 2 modelos desta aula na UDESC. E o Enem nos premiou aí com questões também sobre essa aula, que vocês vão observar lá no final, nós vamos discutir algumas questões relacionadas a isso. Tudo bem, moçada? Começamos então, de novo, meu nome é Calegaro e eu sou professor de Química. Seja bem-vindo ao maravilhoso mundo da Química e que você nos acompanhe até o final, que você vai ter bons motivos para gostar de nós. Então, nós começamos aí, pessoal, com a estrutura do átomo. Dentro da estrutura do átomo, quando se fala em química, você sabe que eu tenho que falar do átomo. O átomo é o tijolo mestre da química. O átomo é o alicerce da química. Então, nós precisamos entender como é que é esse átomo. E como é que nós chegamos à ideia de átomo como nós temos hoje.
Então, esse primeiro capítulo que nós temos na sua apostila trata justamente da estrutura do átomo. E dentro dessa estrutura do átomo, os modelos atômicos. Como é que se chegou ao modelo de átomo como nós temos hoje? Então, nós temos um breve histórico aí, falando primeiro dos chamados princípios filosóficos, onde você tinha lá Demócrito, Leucipo, Aristóteles, as primeiras ideias de átomo. Uma das primeiras ideias, Aristóteles, que pensava que a matéria seria formada pelos chamados 4 elementos. Terra, ar, fogo, água, terra, ar, fogo e água, interligados por quente, úmido, seco e frio. Esses são os chamados 4 elementos. A associação desses 4 elementos formaria tudo o que existe. Mas, se contrapondo a essa ideia, tínhamos 2 filósofos gregos também, chamados Demócrito e Leucipo, que achavam que não. O átomo não é formado, a matéria não é formada por esses 4 elementos. A matéria deve ser formada por uma partícula extremamente pequena, indivisível, que eles deram o nome de átomo. Onde o A justamente quer dizer não, na etimologia da palavra, e tomo quer dizer divisão, parte. Então, o átomo seria a menor porção da matéria, não divisível, não quebrável, não partível. Só que essa ideia, pessoal, na época não foi aceita, até porque Aristóteles era muito mais reconhecido do que Demócrito e Leucipo. Na época, assim como até hoje se ouve falar muito mais de Aristóteles do que Demócrito e Leucipo. E na época também. Então, prevaleceu as ideias de Aristóteles em relação a Demócrito e Leucipo. E essa ideia fica, durante um certo tempo, abandonada. E durante um longo tempo fica abandonada. Até que em 1808, aproximadamente, um carinha chamado Dalton resgata na história a ideia de átomo. Olha onde estávamos, lá na antiga Grécia, aproximadamente 400 a.C., e agora damos um salto para 1800, passam-se aí aproximadamente 2.200 anos, onde o Dalton vai resgatar na história a ideia de átomo. E Dalton é considerado o cara que vai provar na prática a existência do átomo. Então nós temos toda uma teoria, que é a chamada teoria atômica de Dalton, onde o Dalton vai fazer uma série de observações. Dalton é considerado o grande químico prático, ele é um dos grandes da história, é o cara que bota a mão na massa, o cara que começa a fazer a química experimental. E o Dalton, a partir das suas ideias, aceita a ideia que tinha sido colocada por Demócrito e Leucipo. Sim, toda a matéria é constituída por partículas minúsculas, indivisíveis, chamadas de átomo. Mas Dalton não diz só isso, Dalton vai dizer muito mais do que isso. Dalton diz que os átomos de um determinado elemento são idênticos em massa e apresentam as mesmas propriedades químicas. Aqui já temos um problema, não é, pessoal? Átomos de um mesmo elemento. Se você for na tabela periódica e pegar, por exemplo, o elemento hidrogênio, você vai perceber que o hidrogênio, na verdade, ele é formado por 3 átomos. 3 átomos. E esses átomos, embora nós não tenhamos visto ainda o que são esses números, mas você já tem uma ideia do que isso significa, provavelmente, né? Você vai fazer vestibular, você já tem noção, né, pelo menos da base da química. Esse número que está embaixo é o número atômico, esse número que está em cima é o número de massa. Olha o que diz Dalton. Átomos de um determinado elemento são idênticos em massa e apresentam as mesmas propriedades químicas. Uma parte ele acertou. Realmente, átomos de um mesmo elemento, e esses são átomos de um mesmo elemento, eles têm as mesmas propriedades químicas, mas não têm as mesmas massas. Eles têm o mesmo número atômico. Só que na época, pessoal, nós estávamos recém tentando descobrir como é que a matéria era formada, primeiras ideias de átomo, a primeira aceitação da ideia de átomo. Então não se conhecia isso, não se sabe que número é esse.
O que se conseguia na época era a partir de balanças, um laboratório que tinha boas balanças, era um bom laboratório. Então tinha pouca aparelhagem para se trabalhar. Então o Dalton consegue perceber que átomos diferentes fazem parte da composição de um mesmo elemento. Só que as propriedades são semelhantes, não pela massa, mas por esse chamado número atômico. Então tem um erro aí nessa observação de Dalton. Depois diz ainda Dalton, átomos de elementos diferentes têm massas e propriedades diferentes. De novo, pessoal, o Dalton pensando que as propriedades dependem das massas. Átomos de elementos diferentes têm propriedades diferentes? Verdade, são átomos de elementos diferentes. Mas por que as propriedades são diferentes? As propriedades são diferentes não porque as massas são diferentes. As propriedades são diferentes porque esse número é diferente, de novo, mas que na época não se conhecia. Que eu chamo a atenção disso. Então as propriedades são diferentes porque esse número, que é chamado de número atômico, é diferente. E ele está pensando que as propriedades são diferentes por causa das massas. E não, esses dois têm as mesmas massas e as propriedades são diferentes. Então não é a massa que determina a propriedade. Cada átomo é representado por um símbolo. Sim, verdade. Até hoje é assim. Na época, os símbolos que se utilizavam não eram os símbolos que nós usamos hoje. Hoje nós simbolizamos o hidrogênio por H. Antigamente era ali como é que era simbolizado o hidrogênio. Uma bolinha com um ponto no meio. Oxigênio para nós é O. Ali é um círculo. Nitrogênio para nós hoje é N. Olha como é que era o nitrogênio. Mas cada átomo tinha um símbolo, os chamados símbolos alquímicos. Então, cada átomo tem um símbolo. Hoje também é assim. Na época, esses eram os símbolos utilizados. Mas, diz Dalton, os compostos são constituídos por átomos de mais de um elemento. Olha a observação. Compostos são constituídos por átomos de mais de um elemento. Por exemplo, a água é um composto. Constituído por átomos de mais de um elemento. E guarda uma razão entre si dada por números inteiros. Nem tudo que ele fez ele acertou. Ele pensava, por exemplo, que a água era HO. Ele não sabia que a água era H2O. Mas outras formas acertou. CO2, por exemplo, sabia que o gás carbônico era CO2. Então ele está dizendo que os elementos se combinam para formar compostos. Os compostos são formados a partir da associação de elementos diferentes. Regra geral, gente, isso é verdade. Mas nós temos um probleminha, né? Por exemplo, O2. O2 para Dalton era um problema. O Dalton não percebeu da possibilidade de átomos de um mesmo elemento poderem se combinar para formar um composto. Para ele, para ser composto, tinha que ser átomos de elementos diferentes. Para o Dalton, o oxigênio era O, não era O2. Mas, de qualquer maneira, ele consegue perceber que átomos diferentes se associavam para formar esses compostos e também perceber que existia entre esses átomos uma relação dada por números inteiros. Isso está dentro de uma lei que depois vai aparecer, que é a chamada lei das proporções múltiplas de Dalton, que é uma lei que também é considerada uma lei ponderal. E por último, todas as reações químicas consistem em separação, combinação ou rearranjo de átomos, mas nunca na criação ou destruição desses. Perceba, onde é que eu tenho essa lei? Que lei é essa, na verdade? Se você prestar atenção, você vai ver que essa é a lei de Lavoisier. Então, na verdade, o Dalton aceita a lei de Lavoisier e traz para a sua teoria atômica essa lei. Na verdade, são duas leis que o Dalton traz para dentro da sua teoria atômica. A lei de Lavoisier e a lei de Proust. Lei de Lavoisier, que é a lei da conservação das massas, que é de 1785, que diz da natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, que é a mesma coisa que dizer que a soma das massas das substâncias reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Então, se você reagiu lá, 2 gramas de hidrogênio com 16 gramas de oxigênio, isso tem que dar 18 gramas de água. Não posso perder massa nesse processo.
A massa que eu tenho no reagente tem que ser igual à massa dos produtos. Aí vem a lei de Proust. O que diz a lei de Proust? Que a proporção entre os átomos que formam uma substância é fixa, constante, definida. Essa proporção não muda. Então, se você reage meio grama de hidrogênio com 4 gramas de oxigênio, você vai formar uma proporção de 0,5 para 4, que é 1 para 8 entre hidrogênio e oxigênio, em massa. Você pode mudar esse valor de massa? Pode. Você dobrou o valor da massa do hidrogênio, mas se você dobra a massa do hidrogênio, o que você tem que fazer com o oxigênio? Tem que dobrar também, para que se mantenha a mesma proporção, ó. Porque as proporções são fixas, constantes, definidas. Essas proporções não se alteram, tem que ser a mesma proporção. Isso significa que tudo que tu fizer com um componente dentro de uma reação tem que fazer todos os outros. Gente, se você percebe isso, você na verdade tem uma lei que vai te explicar praticamente todo o cálculo estequiométrico, que é um assunto que muitos acham difícil, mas que é extremamente simples, extremamente fácil, é uma regrinha de 3. É isso que o Proust está te dizendo. O que tu fez com um tem que fazer com o outro, para manter a mesma proporção. E o Dalton aceita essas duas leis que são anteriores a ele. A teoria de Dalton é de 1808, a lei de Lavoisier, 1785, a lei de Proust, 1797. Então, eles são anteriores ao Dalton. Então, o Dalton utiliza essas duas leis, aceita a ideia de Lavoisier e Proust e acrescenta outras ideias dentro da sua chamada teoria atômica. Agora, o que é o mais importante com relação a Dalton? O que você não pode deixar de saber? O que é o que mais se cobra no vestibular? O que mais se cobra é o que vai aparecer agora aqui na sua frente. Ó. Olha aí, com muito carinho. Ó. Cuidado. Baseado nas leis ponderais, que são as leis de Lavoisier e Proust. Dalton diz que o átomo quando aparece essa imagem na sua frente, pessoal, você já tem que fixar isso, ó. O átomo é uma esfera maciça, indivisível, inquebrável, ele aceita essa ideia, imperecível, indestrutível e, embora não esteja aparecendo isso na teoria, embora não tenhamos comentado nada sobre isso, fundamental, importantíssimo que você saiba, sem carga elétrica. De onde é que sai isso? Você vai dizer, ninguém falou nada sobre isso e surge isso do nada. Na verdade, isso era uma coisa que todos esperavam que o Dalton na época fosse falar alguma coisa sobre isso. Na época já se conheciam os fenômenos elétricos. Na época já se conhecia a primeira pilha, que foi feita por Alessandro Volta, em torno de 1800, e nós estamos em 1808. E dada a importância de Dalton na comunidade científica, todo mundo esperava que quando Dalton lançou sua teoria atômica, que ele fosse dar uma explicação sobre os fenômenos elétricos. E Dalton cala. Dalton não fala nada sobre isso. Esse modelo fica conhecido como bola de bilhar. Então imagina uma bola de bilhar indivisível, imperecível, indestrutível. Essa é a ideia de átomo de Dalton. Isso você tem que ter bastante consciência e bastante cuidado de lembrar. E aí pensar, até Dalton não se fala nada sobre positivo, negativo, fenômenos elétricos. Até Dalton não se fala nada sobre eletricidade, porque Dalton não conseguiu explicar esses fenômenos elétricos. Então eu estou destacando aqui para vocês, num slide especial, para que você frise isso e fixe muito bem. Para que você não esqueça. O modelo de Dalton associou o átomo a uma esfera indivisível, mas não conseguiu explicar os fenômenos elétricos. Associou o seu modelo a Proust e Lavoisier, mas não explica nada sobre eletricidade. Tranquilo? Então, muito cuidado. Dalton tem essa pegada importantíssima. Esse último slide que nós vimos, que fala da bola de bilhar, é um slide que tem que ficar marcado, é um slide que tem que ficar fixado na sua mente, porque esse é um slide extremamente importante e isso é o que se cobra em 90% dos casos
em questões que se referem ao modelo atômico de Dalton. Depois disso, pessoal, nós temos Thomson, J.J. Thomson. Thomson, em 1897, trabalhando com a chamada ampola de Crookes, que é um tubo de vidro que tem dentro um gás rarefeito, Thomson descobre a primeira partícula atômica. Thomson descobre o elétron, trabalhando com os chamados raios catódicos. Esses raios catódicos são assim chamados justamente porque são raios que partem do cátodo. Então, temos uma luminosidade aqui, um raio catódico visível, uma luz visível, e essa luz intriga os cientistas da época. O que é essa luz? Isso é matéria? Isso é apenas energia? O que é essa luminosidade que está aí aparecendo? E aí o Thomson vai trabalhar com essa ampola de Crookes, vai trabalhar tentando elucidar o que é essa luminosidade que está aí aparecendo. E aí Thomson monta algumas ideias para tentar explicar isso. Uma delas, ele coloca na frente um anteparo, mais especificamente ele usou a cruz de Malta, e quando ele coloca a cruz de Malta na frente dos raios catódicos, ele percebe que há a projeção da sombra na parte oposta a esses raios, indicando que esses raios se propagam em linha reta. Colocando na frente desses raios um catavento, o que ele observa? O catavento gira, indicando o quê? Indicando que esses raios catódicos têm massa, alguma coisa está batendo na hélice desse catavento e está fazendo girar. Aplicando um campo magnético próximo a esses raios catódicos, coisa que você pode fazer em casa com a sua luz fluorescente, você vai ver que acontece isso, ele percebe que há um desvio desses raios em função desse campo magnético colocado. E ele percebe que esses raios se desviam para o campo positivo, indicando, consequentemente, que esses raios catódicos têm carga negativa. Está descoberta, portanto, a primeira partícula que forma a estrutura do átomo. Porque essa partícula está em algum lugar na formação da matéria. Essa partícula faz parte da formação da matéria. E é partícula porque girou o catavento. Aí o Thomson vai ter que dizer aonde está essa partícula. Então é muito importante que você entenda essa experiência do Thomson. Thomson, em 1897, descobre os elétrons, fazendo a seguinte experiência. Então, são 3 coisinhas que você vai ter que lembrar. Caiu uma questão, aliás, na nossa federal aqui, inteirinha, que está, inclusive, nos seus estudos lá, na lista dos estudos, para que você depois faça essa questão para entender bonitinho esse modelo de Thomson. Os raios têm massa, os raios catódicos. Como é que ele percebeu? Girou o catavento. Os raios caminham em linha reta. Como é que ele percebeu? Projeção da sombra no fundo da ampola de Crookes. Os raios catódicos têm carga negativa, porque foram atraídos pelo campo positivo. Pode ser campo magnético ou campo elétrico. Então, essa experiência que culmina na descoberta dessa primeira partícula. E com isso, pessoal, cai por terra a ideia de átomo indivisível. Se existem partículas menores que são formadoras desse átomo, então o átomo não é indivisível. O átomo é divisível. Tem partícula menor que faz parte da sua composição. Então, a partir dessa ideia de Thomson, cai por terra essa ideia de átomo indivisível. Então, o que nós temos que saber? O que o Thomson imagina para dizer onde é que está esse elétron? Então, o átomo, olha ali como é que é o átomo de Thomson. É uma esfera maciça, olha, muito cuidado, tem alguns que não gostam de falar esfera maciça, porque não entendem a concepção exata dessa palavra. Esfera maciça não é um sólido. Esfera maciça não está sendo dito que é uma esfera sólida. Esfera maciça quer dizer massa em toda a extensão.
Thomson não disse que era um sólido, disse que era maciço. Então você não pode confundir as coisas. Esse maciço não é sólido. Isso é um fluido denso, é um líquido denso. Então, uma esfera maciça de carga positiva ao redor da qual estão grudados os elétrons que têm carga negativa. Então, esfera maciça, positiva, divisível, indestrutível, imperecível, nada se perde, nada se cria, ele continua aceitando essa ideia. Agora lá embaixo, com carga elétrica. Então, muito cuidado, pessoal. Essa é a diferença fundamental entre o modelo de Dalton e de Thomson. Dalton, sem carga elétrica. Thomson começa a explicar a natureza elétrica da matéria. Thomson é o que descobre a primeira partícula que faz parte da composição do átomo, que é o elétron, que tem carga negativa. E aí começa a se entender melhor a natureza elétrica da matéria. Esse modelo fica conhecido como pudim de passas, pudim de ameixas. O átomo é um pudim. Veja, não é uma esfera sólida, é um pudim, é maciço, mas é um fluido. Se existisse na época gelatina, provavelmente ele tivesse dito: o átomo é uma gelatina, o átomo é gelatinoso. A gelatina é coisa da era moderna aí, né? Não existia na época, mas ele provavelmente fosse falar alguma coisa. E algumas questões já vieram com essa noção, dizendo que o átomo de Thomson é uma esfera gelatinosa. Essa é a ideia. Então, cuidado. Maciço que se fala no modelo de Thomson não é esfera sólida. Maciço quer dizer massa em toda a sua extensão. Com isso, então, pessoal, nós temos aqui os dois modelos, que são os modelos para começar a história do átomo. Dois modelos para nós começarmos a falar como é que realmente que esse átomo seria formado. Primeiro, o modelo de Dalton, que é a ideia inicial, que aceita a ideia da esfera indivisível, e depois o modelo de Thomson, começando a falar na ideia de átomo, matéria associada a fenômenos elétricos, matéria associada a carga. Então, essas são duas coisas fundamentais que você entenda na comparação desses dois modelos atômicos. Então, nós temos uma questãozinha aqui do nosso vestibular da UDESC, que traz alguma coisa sobre isso. Olha aí o que diz. A eletricidade, do grego, elétron, que significa âmbar, é um fenômeno físico originado por cargas elétricas. Há dois tipos de cargas elétricas, positivas e negativas. As cargas de nomes iguais, mesmo sinal, se repelem, nomes distintos se atraem. De acordo com a informação, a área correta, o fenômeno descrito acima não pode ser explicado utilizando-se o modelo de Dalton. O que você acha? Correto? Por que é correto? Olha o que eu destaquei para vocês. O que nós temos de mais importante na diferença de Dalton e Thomson? Dalton, sem carga elétrica. Dalton não fala da natureza elétrica da matéria. Começou a falar positivo e negativo, não é Dalton. Falou em eletricidade, não é Dalton. Então, falou em elétron, não é Dalton. Dalton não sabe nada sobre isso ainda. Então, resposta, a letra A, para você matar aí. Questãozinha. Uma semelhança entre os modelos atômicos de Dalton e Thomson. Atenção. Uma semelhança entre Dalton e Thomson está no fato de ambos considerarem que o átomo é... Para quem acha que não, que o átomo é maciço. Então, muito cuidado, pessoal. Já vi muito vídeo por aí dizendo que o Thomson não falou que o átomo era maciço. Falou. Quem fala isso está pensando o quê? Que o maciço é sólido. Não é sólido. Maciço é massa em toda extensão. Maciço quer dizer não temos espaços vazios. Essa é a ideia do maciço. Então, muito cuidado você não pensar, em vários vestibulares pelo país inteiro fazem essa concepção de átomo maciço e essa semelhança entre os dois, e também essa diferença entre eles e os demais. Porque a partir de Thomson, o átomo não vai ser mais maciço. Vocês vão perceber aí já na próxima aula. Tudo bem? Então, isso é o que nós tínhamos para a próxima aula. Por favor, não esqueça
de fazer os exercícios que estão colocados na sua plataforma de estudos. É fundamental que você faça os exercícios para poder fixar tudo que nós temos aqui. Temos exercícios do Enem, temos exercícios da Federal de Santa Catarina, temos exercícios que apareceram nos nossos vestibulares e vestibulares que são mais importantes dentro daquilo que a gente acredita no Brasil todo aí. Mas nós temos um enfoque maior na região sul aqui, né, pessoal? Em função justamente que somos daqui. Mas, como eu falei para vocês, nossos vestibulares são tão, ou às vezes até mais puxados que muitos vestibulares pelo país todo. Valeu? Obrigado pela atenção de vocês. Estamos voltando daqui a pouco com a próxima aula que você, por favor, não perca, para darmos continuidade ao nosso estudo aí. Valeu, moçada!